Vocês me ouvem bem, Renata? Júlia? Sim. Ótimo, obrigada. Obrigada, Virgílio. Meu nome é Soraya Fleischer e eu sou professora do Departamento de Antropologia aqui da Universidade de Brasília. Enfim, como diz o professor que me antecedeu, a gente está ampliando aqui as áreas científicas, né, que estão tratando do Covid-19. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do que a gente está começando a fazer aqui com a Júlia Garcia, que está me acompanhando. Eu vou agradecer, então, a presença dela, a presença do nosso tradutor de Libras, a presença de Renata e a muito amável condução de tudo do professor Calil. Então, o que a gente vai falar hoje é um pequeno recado, né, em 10 minutos, de fato é uma coisa muito rápida, mas, então, eu sou coordenadora dessa nova pesquisa, que se chama Quando Duas Epidemias Se Encontram, repercussões do Covid-19 no cuidado e cotidiano de crianças com a síndrome congênita do vírus Zika. Eu sou acompanhada, então, por duas mestrandas, no caso, Júlia e Mariana Simões, por 3 graduandos e ainda por uma mestra, Raquel Lustosa. Então, eu estou sempre trabalhando em equipes, né? Então, a ideia de pesquisa e docência e extensão sempre andando muito juntas. Você pode passar o próximo, Renata, por gentileza. Então, é importante que a gente localize onde está o nosso projeto sobre o Covid. A gente vem de 4 anos de pesquisa, que começou em 2016 e se encerrou no ano passado, sobre o vírus Zika. Então, a gente fez pesquisa no Recife, foram 7 viagens a campo, fazendo etnografia, que é a nossa maneira de fazer, né, pesquisa. O vírus Zika, ele atingiu muitas pessoas, mas se calcula mais ou menos o resultado de mais ou menos 4.000 crianças que desenvolveram a síndrome congênita. E esse projeto, então, que foi realizado no Recife, a gente acompanhou mais ou menos 30 famílias e 15 em mais profundidade e ao longo desses 4 anos. Então, é o que se chama na epidemiologia de coorte qualitativo, acompanhando sempre as mesmas famílias e retornando a cada semestre para, enfim, perceber a evolução dessas crianças e os desafios que elas foram encontrando para fazer os direitos dessas crianças valerem. Então, esse quadriênio está terminando. Quando a gente está terminando essa pesquisa com uma epidemia, a gente enfim, absolutamente atropelado e assoberbado com uma nova epidemia no Brasil. E aí a gente, então, desenhou esse projeto, que foi acolhido pelo DPI, COPEI, que é pensar, bom, então a gente está vindo de um estudo sobre uma epidemia que não terminou, né, a epidemia do Zika não terminou, e já chegamos, então, enfrentando com uma outra epidemia. Então, como é quando 2 epidemias, né, se encontram? Vou passar a palavra para a Júlia, que ela vai, então, mostrar o quadro epidemiológico mais recente e onde é que a gente entra com o nosso projeto atual. Pode passar, por favor. Obrigada. Bom, dando prosseguimento ao que a Soraya apresentou, né, se em 2015 a gente estava vivendo o quadro epidemiológico do Zika, no final de 2019 e agora em 2020, a gente tem vivido aí o segundo quadro epidemiológico, que é a pandemia de Covid-19. Não tardou para que logo a gente percebesse, né, entrevistas, notícias de jornais e relatos dessas mães falando para a gente como que essa pandemia atingiu diretamente essas famílias e essas crianças com a síndrome congênita. E esses relatos foram um pontapé inicial para que a gente desse início ao segundo projeto de pesquisa, que é o Quando Duas Epidemias Se Encontram, do Covid no cotidiano e cuidado da síndrome congênita. Diante dessa situação, né, pandêmica, de que nós antropólogos não podemos sair de casa para fazer as pesquisas, a gente decidiu manter o contato com essas mães, as mesmas mães que a gente já tinha contato desde 2015, através do WhatsApp, né, por meio dessa mídia, que tanto as mães utilizavam já bem, era uma mídia bem frequente, já utilizada por elas, e além disso a gente decidiu também acompanhar as lives e os eventos que essas mães estavam organizando de forma online, para conversar entre elas mesmas, com outros profissionais de saúde, ou até mesmo com figuras da política, né, para poder falar sobre as afetações que essas crianças estavam sofrendo com a pandemia. Além disso, a gente também decidiu revisitar o nosso material empírico produzido na pesquisa anterior, né? São 6 tomos de diário de campo das 6 visitas que a gente fez ao longo desses anos e que totalizou em torno de 1.800 páginas de dados aí para a gente poder comparar com a nossa situação atual. Pode passar, por favor.
E nisso a gente já tem alguns primeiros comentários, alguns comentários mais gerais que nós temos notados. E eu trouxe 2 deles para apresentar, para a gente poder falar um pouco de como que a gente tem visto essas 2 questões. E o primeiro comentário é que com a chegada do Covid-19, um leque de vulnerabilidades, né, que já existiam antes mesmo do Zika, eles se acentuaram ainda mais nessas famílias com a chegada da pandemia do Covid. E aí a gente trouxe alguma dessas desigualdades para falar para vocês rapidamente, que são as desigualdades socioambientais, uma vez que essas mães, elas vivem, sua maioria, nas periferias do Recife ou no sertão nordestino. A vulnerabilidade científica, com a falta de dados sobre a virologia, sobre como que esse novo vírus afeta essas famílias. A vulnerabilidade estrutural e a necessidade de fortalecimento do SUS, que já tinha sido ressaltada com o Zika vírus, e agora com a pandemia a gente vê que realmente o nosso sistema de saúde pública não tem condições de lidar com um evento de grande porte como a pandemia, e a vulnerabilidade de raça e de gênero no papel do cuidado, né? Se eram as mães, lá em 2015, que cuidavam dessas crianças com a síndrome congênita, mães muitas vezes abandonadas, né, pelos seus esposos, seus companheiros, são essas mães que continuam no cuidado atualmente, e também são as mulheres que estão na linha de frente dentro dos hospitais, né, como técnicas de enfermagem, médicas, enfermeiras, no combate à pandemia. E outra coisa que a gente percebeu também é que, se por um lado as famílias de micro, elas conseguiram, né, atribuir a responsabilidade estatal à relação que se estabelece entre cidade, epidemia e síndrome, responsabilizando o Estado pela epidemia do Zika, né, pelo contágio, pela síndrome congênita, alçando inclusive direito de indenizações e prestações de benefícios, né, como benefício de prestação continuada, que foi um direito que elas conseguiram, a gente não está vendo, por enquanto, essa mobilização e essa politização das vítimas do Covid, né? A gente tem um Estado, um governo que é extremamente negacionista, tanto da pandemia quanto pela ciência, mas a gente ainda não viu essa mobilização por parte das vítimas do Covid, né? É necessário, a gente espera, inclusive, que haja uma judicialização, que haja uma responsabilização do Estado pelas mortes e pelo que tem acontecido com, né, as vítimas, mais de 100 mil mortes, mais de 100 mil famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Aí pode passar, só para finalizar, são algumas referências que a gente utilizou para embasar essa apresentação e temos utilizado para poder conversar um pouco mais, né, dialogar entre as 2 epidemias, e eu queria só agradecer, muito obrigada. Muito obrigada, Júlia, muito obrigada, Soraya. É realmente muito importante a gente ver as consequências, né? Quando a gente faz ciência bem, ela vai encaixando uma na outra, né? Muitíssimo obrigada. Eu preciso adiantar o programa, a gente está bastante atrasado. Eu queria pedir desculpa para vocês para não passar as perguntas, mas as perguntas que estiverem no chat, depois nós mandamos por e-mail, tá bom? Obrigada, Renata. Obrigada, Virgílio. Obrigada, Calil. Pessoal, então eu vou convidar agora o Fábio Pereira,